do canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Peço desculpa aqui o cenário, talvez algum barulho, algum ruído. Tô no estacionamento aqui e a gente vai fazer o nosso girão de notícias daqui, tá? Mas antes, dando um like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. E ó, vocês sabiam também que 45% dos homens têm dificuldade de chegar junto com as suas parceiras naquela hora H, naquele momento importante da vida adulta. Mas calma que eu tenho uma notícia boa, tá? O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te auxiliar bastante nesse momento aí, sem prejudicar a sua saúde. Então, antes de ser ainda melhor, nós fechamos uma parceria exclusiva com eles aqui no canal. Aqui no link do primeiro comentário fixado, você pode estar pedindo amostras grátis com eles aí, e você pedindo a sua amostra grátis, você paga só o frete, que é baratinho, e você vai receber na sua casa. Gostando, você pode pedir mais com eles, tá? É o Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço, mas corre, que são poucas unidades para você não ficar sem. Bom, galera, dito isso, vamos agora discutir algumas situações com vocês. Primeiro, o Paulo Brax teve uma conversa em off com a imprensa hoje lá no CT Moacir Barbosa. Em off, que a gente diz assim, ser gravado, tá? Mas nada do que foi conversado ele foi pedido pra gente não passar pra vocês, e é o que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Houve algumas informações jogadas pra fora que não são verídicas, que acabaram trazendo ruído no dia de hoje. Eu vi até páginas hoje aí chamando o Paulo de covarde, etc., sendo que em momento algum foi feito credenciamento para a entrevista coletiva com o Paulo Brax, ou o Vasco informou que teria coletiva. Alguém recebeu uma suposta informação e começou a jogar isso para fora. Tanto que no vídeo anterior eu falei para vocês, ó, estarei indo para o CT Moacir Barbosa para a coletiva do Rossi. Não foi informado em momento algum que teria coletiva do Paulo Brax. Então lá, chegando lá, eu vou saber de fato do que se trata, se é uma conversa, porque o Paulo tem esse hábito de conversar com a imprensa. Eu lembro que, inclusive, teve um treino aberto lá em São Januário que nós ficamos algo em torno de 40 minutos conversando com ele lá, tá? Mas antes de eu trazer para vocês o que foi conversado e informações inclusive importantes, eu gostaria de deixar com vocês ele fazendo aí a apresentação do nosso mais novo reforço, Rossi, que ele mesmo classificou como jogador de coração. Confere aí. Vamos fazer a apresentação aqui de um conhecido, não velho conhecido, mas conhecido da torcida, conhecido de todos aqui no clube. Um atleta com uma identificação e que nos dá muito prazer e orgulho de poder contratar jogadores com identificação com o Vasco. Na verdade, o Rossi está aqui hoje porque ele quis muito e o Vasco quis muito, desde o início. Desde a primeira vez que houve uma conversa, ele foi muito firme. E isso também é um traço da sua característica dentro de campo, de luta, de entrega, de firmeza, de energia. É um jogador que eu retratei como um jogador de coração. Ele é jogador de coração e a gente precisa disso. Então, Rossi, oficialmente bem-vindo novamente. É uma casa que é sua e você tem sido recebido dessa forma porque você se sente em casa aqui, isso desde o primeiro passo seu aqui dentro, que nos ajude muito nessa nossa caminhada de sair da situação que nós estamos, e nós já começamos a sair, nós vamos continuar saindo. O contrato do Rossi é um contrato até o final do ano, com uma renovação automática de uma meta simples, que nós vamos atingir, não é você que vai atingir, nós vamos atingir, e vai nos ajudar demais aqui. Seja bem-vindo, está pronto para jogo, está à disposição da comissão técnica, já está treinando, e que seja muito vitoriosa a sua passagem aqui novamente pelo Vasco. Tá? Bom, galera, dito isso, primeiro que inclusive o primeiro a fazer a pergunta fui eu, né? E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: Paulo, foi até uma pergunta que eu te fiz na entrevista coletiva, a última que você deu, sobre a questão do meia, do camisa 10, se o Vasco ia contratar esse jogador ou não, por que não veio. Ele até explicou na época lá qual foi a ideia de se manter Alex Teixeira e Nenê enquanto se tentava um outro jogador grande. Ele até disse na época, lembra? O meu erro foi talvez ter mirado alto demais. Enfim, ele explicou que tem uma diferença entre o que a torcida imagina, o que a torcida pensa e o que de fato às vezes é concreto e é real. E ele dividiu em dois potes. Quando se fala em camisa 10, tem o jogador que faz a função. O que é um meia? É um cara que finaliza em gol, é um cara que dá a famosa pifada, que mete o atacante na cara do gol, né? Esse cara de organização ali no meio, né?
Isso é uma coisa. E tem o 10 que as pessoas fantasiam, que é o craque, que é o lúdico, o diferente, o extra série. Então, quando se fala em camisa 10, isso muitas das vezes se mistura de como as pessoas pensam nas suas cabeças, tá? Inclusive o Edmundo vestia a camisa 10 no Vasco sendo atacante, né? E se for pesquisar aí, tem outros jogadores com essa característica também. Mas enfim, e aí sobre essa questão ele disse, olha, tanto o Barbieri como o Ramon Dias gostam de jogar com um primeiro volante, né, aquele cão de guarda mais à frente da área, e 2 camisa 8, 2 jogadores de construção à frente, num 4-3-3. Né? Nem o Ramon Dias e nem o Barbieri pediram esse camisa 10. O Paulo que disse, né, que ele estava buscando um craque. Aí ele fez questão de passar os nomes que vazaram e nomes que ele confirmou que ele tentou. Salazar, Isco, Papo Gomes, Carrascal, Franco Fagundes. Ele até citou que o Franco Fagundes, ao Vasco chegar agora para conversar com o Nacional, vocês estão de brincadeira, né? Vocês não pagaram nem o Puma, não quero nem conversa com vocês. Como é que vocês querem vir aqui pleitear o Franco Fagundes? E era um jogador que queria vir ao Vasco da Gama. Fora outros nomes, estou tentando puxar de cabeça aqui agora, né? Enfim, não sei se eu vou conseguir puxar todos os nomes, mas foram vários jogadores que ele de fato tentou. Jogador de mais calibre, jogador mais conhecido, digamos assim. Mas ele deixou claro que nem o Barbieri e nem o Ramon Dias exigiram esses jogadores. E ele até citou que ambos gostam mais desses volantes meias, né? E, inclusive ele cita que o que é um meia? O Paulinho fez essa função no jogo contra o Grêmio. Ele botou 3 vezes o jogador do Vasco na cara do gol. Uma vez ele botou o Vegete, o goleiro fez a defesa. Uma vez ele botou o Peck na cara do gol. E depois ele faz a jogada, né, que acaba culminando no gol do Vasco, que o Peck rola. E aí o Vegete faz o gol de cabeça. Então ele criou 3 oportunidades claras ali, arrastando, preenchendo. Então tem uma diferença e muitas das vezes, tudo que eu estou dizendo é que o Paulo falou, tá? Entre o que você em casa imagina e o que de fato é o mundo real. Mas ele aproveitou para dizer o seguinte: respondi o primeiro jogador, agora falando do lúdico, do diferente, do extra série, isso é uma coisa minha. Eu, Paulo, quero trazer um jogador diferente para o Vasco. Estou dizendo para vocês que vai vir? Não sei. Mas eu tenho negociações com um jogador que já topou vir, o negócio avançou e tem grande chance. E eu senti muito na fala do Paulo Brax e ele fazendo questão de sentar, conversar com todo mundo e estar ali, de que ele está agoniado, ele está desesperado. Ele tá numa ansiedade, numa angústia de resolver. E deu para sentir que quando ele falou do tal do meia, do camisa 10, ele tá com um peso enorme em cima disso e ele não vê a hora disso finalizar. E ele disse, olha, é um jogador que graças a Deus ninguém falou, não vazou, mas é um jogador grande de prateleira alta, né, e dá para trazer ainda. Ele falou que tem 15 dias para poder fechar isso por causa da questão da janela de jogadores agentes livres, né? Ou seja, é algum jogador que está livre aí. E eu até fiz questão de perguntar, tá, ô Paulo, mas você está falando da questão do lúdico e tal, pode ser um jogador de peso, mas de outra função, ou não, é um meia? Não, é um meia, é um camisa 10 mesmo. Ou seja, até agora ninguém chutou o nome, né? Ninguém tem a informação, mas segundo o Paulo Brax, tem um jogador da mais alta prateleira com negociações avançadas e ele quer muito finalizar essa negociação. Ele não cravou que está fechado, mas ele quer muito que aconteça. Ele falou que é quase que uma questão de honra, ele quer trazer esse cara para o Vasco, tá? E aí ele cita um detalhe importante, e ao mesmo tempo que ele cita esse problema, ele reconhece o erro e a culpa. Ele fala, infelizmente, o fato do Vasco ter sido o 20º colocado do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas fez com que 70% dos negócios melassem, porque os jogadores, ao ver a situação de tabela do Vasco, não queriam vir. Pô, valeu, obrigado. E ele confirmou que ele conversou com o Cavani e conversou com o irmão do Cavani. E o Cavani foi muito educado, gentil, mas quando olhou a tabela, falou, pô, cara, valeu aí, fico feliz pelo contato, mas sem condição. Pela questão do Vasco ser o lanterna, ele falou que se o Vasco fosse ali o 11º do campeonato,
o Vasco teria contratado outros jogadores de uma prateleira superior. O Vasco acabou tomando muito não. E ele ao mesmo tempo disse, eu não posso reclamar disso, nem ninguém que está aqui, porque quem colocou o Vasco nessa situação fomos nós. E somos nós que temos que tirar, e somos nós que temos que trabalhar e se virar com o cenário que hoje a gente tem. Então a gente vai lutar e vai tirar o Vasco dessa situação, mas ele cacifou que essa situação de tabela do Vasco foi crucial para que jogadores da prateleira superior que ele tentou não aceitassem vir jogar no Vasco nesse momento. Inclusive ele citou, e é isso rodadas mais atrás, o Vasco tinha mais jogos pela frente, numa situação menos difícil de tabela, né, de que a derrota para o Goiás em São Januário e aquele quebra-quebra, aquela pancadaria, afastou alguns jogadores e tinha jogador engatilhado que depois daquela confusão em São Januário desistiu de vir jogar no Vasco. Eu vi inclusive o John Textor falando disso ano passado, quando a torcida do Botafogo invadiu o centro de treinamento, ele tinha um jogador importante para fechar. Esse jogador roeu a corda. Ele citou também, foi até uma pergunta, se eu não me engano, do companheiro Fábio Azevedo, de o quanto essa questão de não estar pagando o comissionamento e estar devendo a clubes atrapalhou na janela. E ele falou, óbvio que isso atrapalhou muito. Teve muito clube que sequer quis abrir conversa com a gente por essa situação. Tá? E aí teve uma discussão também, ele falou, ó, eu cumpro o orçamento, eu faço aquilo que está no orçamento. Eu tive um orçamento para a janela ali de dezembro, janeiro, tive um orçamento para a janela de abril e outro agora. Aí até o Fábio falou, mas não é você que monta o orçamento? Ele, claro que não, se fosse por mim eu montava um orçamento de 1 bilhão. Quem monta o orçamento é o clube, eu só cumpro aquilo que me dão, ó Paulo. Você pode gastar X, você pode gastar Y e em cima daquilo que passam, ele vai ao mercado para negociar. Tá? Outra situação sobre o Barbieri, ele foi questionado se ele não foi tardiamente feita a demissão do Maurício Barbieri. Ele falou que é simples muitas das vezes ser essa questão do engenheiro de obra pronta e falar depois do ocorrido, mas ele acha que levou até onde deu. E a gente até questionou, mas você não acha que passou do limite não? Ele, cara, não, eu acho que eu fui até onde deu para levar. Os jogadores gostavam dele, o trabalho era bom, o ambiente era excelente, mas chega uma hora que o campo não dá resultado. Ele acreditava que talvez com uma vitória ou outra ali, eles tinham a esperança por todo esse bom momento, por todo esse momento interno, né, boa relação e o que eles vinham de trabalho e de que o negócio ia virar, mas ficava sempre no vai e não ia nunca. E aí eles decidiram demitir. Eu acho que foi tardio, tá? Eu acho que depois daquele 4-0 para o Flamengo no primeiro tempo, ali já tinha que ter ruído o trabalho. Tá, deixa eu tentar lembrar alguma outra situação. Ele confirmou a situação que de fato tinha conversa com o Vieto e de fato o jogador não quis vir, optou pela proposta da Arábia. Foi questionada a questão do Robert Rojas, que eu até perguntei se o Vasco tinha outras ambições de posição. Ele fala, cara, tem contratações que a gente faz, não é porque a gente acha que tem uma lacuna. Às vezes é um pedido específico do treinador. Não é que o Vasco está no mercado atrás de zagueiro de perna direita. Foi um pedido do Ramon Dias a contratação do Rojas, porque ele entende que é um jogador que ia subir o nível do time e ele joga tanto de zagueiro como de lateral direito. Então foi um pedido específico do Ramon, esse jogador. O fato do negócio ter melado e ele cita. E aí, o Atenção Vascaínos vinha até com a informação de que foi falta de grana no dia. O Paulo não falou isso. A informação oficial e o que o Paulo banca é que o negócio melou porque em cima da hora não estava combinado, o River quis exigir uma renovação de contrato, até porque o jogador ficaria livre depois, né? Então, por isso que o negócio melou, tá? Então, que eu me lembre de coisas importantes que a gente discutiu foi isso, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês e a grande informação dessa conversa é que, segundo o Paulo, tem um craque, um jogador de nome, de peso, que, porra, vai modificar o ambiente, aí o torcedor vai ficar super feliz, que tem negociação avançada e de que ele falou, pô, cara, não tem como cravar, porque sabe como é que são as coisas, o cara pode roer a corda depois, mas hoje a gente tem uma negociação avançada e eu não vejo a hora que isso se concretize, mas de fato, eu não desisti do 10 lúdico, do 10 craque, e tomara que o negócio concretize. Até agora, ele mesmo disse que ninguém tocou no nome, tá? Então foi discutido uma cacetada de nome, ele confirmou todos, mas ele tem um meia que ele tá tentando fechar agora, um jogador aí de peso aí que vai
deixar o torcedor feliz e ele vai sentir como um dever cumprido, que é algo que ele projetou desde o início do ano e até agora ele falhou e fracassou em concretizar. Mas, de novo, é um jogador que a comissão técnica já deu ok, mas não é uma exigência do treinador. Eu quero tentando pensar no nome aqui, eu quero um Arrascaeta, eu quero um Rafael Veiga, eu quero um Alan Patrick. Não foi um pedido, mas ele acha que é importante ter esse jogador e ele levou para a comissão técnica aqui, ó, esse cara aqui interessa? Interessa. E a conversa tá rolando. Ele falou que tem até 15 dias para concretizar isso, mas ele espera que isso feche o mais cedo possível. Mas, de novo, informou que pode acontecer, como também pode não acontecer, beleza? Então é isso, galera. Assim encerra a nossa primeira edição e logo mais aí à noite, ao final da tarde, eu chego com a nossa segunda edição. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!